A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Estou para trazer aqui a quinta lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Os inimigos do cristão. Mas como pode ser isso? O cristão tem inimigo? Vem comigo, que você vai ver ao decorrer desse estudo que sim, o cristão tem inimigo. E você vai ver que ele tem três inimigos principais. E dentro desses três inimigos principais, tem um que é pior do que os outros dois. E você vai saber qual é daqui a pouquinho. O texto áureo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, capítulo 5, 25 e 26. A verdade prática fala que, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo, diz Paulo aos Romanos, que nós somos mais do que vencedores. E é uma verdade, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 6, 11 a 14 e 1 João capítulo 2, versos 15 a 17 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verso 17, segura essa. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Três objetivos. Primeiro, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Segundo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. Terceiro, apresentar o termo mundo, enfatizando os três níveis do vícios infames de acordo com a lição. Vamos lá então. Aproveito para lhe convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Estamos aí chegando a perto de 130 mil inscritos no canal. E com certeza você vindo comigo vai ser mais um para fazer parte desta família que está em pleno crescimento em nome de Jesus. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória, e a carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição estudaremos esses três inimigos na jornada da vida cristã. Então você observou que o diabo externo, o mundo externo, mas a carne é o que está dentro de você. A carne é o que está dentro. Então essa carne, como eu disse na introdução, nós vamos ver que ela torna-se pior do que o diabo, do que o mundo. Porque se você vence o diabo e você vence o mundo, que são externos, mas não vence a carne que está dentro, os desejos que estão na sua mente, no seu coração, não adiantou de nada. Mas, através desse estudo, como diz aqui, a verdade prática, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. Vamos lá então, falar um pouquinho. O diabo ele é real, a descrição de Satanás, a identidade do inimigo. Deixa eu tirar aqui. Isso. Deixa eu tirar aqui também. O diabo, ele é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, em Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos, em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Inclusive no capítulo 4 de Mateus, deixa eu confirmar, quando eu falo a referência eu gosto de confirmar, para dar a referência certa para os irmãos. No capítulo 4, vamos confirmar para ver se é isso mesmo, rapidinho. Mateus, isso.
Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, vai falar sobre Jesus após ter sido batizado por João Batista. Pelo Espírito, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo, então, ele é real. O diabo não é obra de ficção científica. Essas monstruosidades que existem aí, que são criadas, de alguma forma, existe uma base para isso, porque são reais. E o diabo é real, como os demônios também, eles são reais e vão fazer de tudo para ter influência sobre a vida do homem, levando o homem à bebedeira, à prostituição, aos homicídios, a tantas obras da carne. Tá certo? O diabo, então, ele é real. A descrição de Satanás. A Escritura Sagrada descreve Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado entre eles. Em Judas 9, que Judas não tem capítulo, mas o versículo 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com ele, mas não proferiu palavra de juízo. Ou seja, ainda que o diabo, ainda que Satanás, o anjo de luz, como dito Lúcifer, ele caiu, mas o arcanjo Miguel ainda entendeu nesse texto que ele ainda tem uma autoridade limitada, sim, mas ele tem uma autoridade e, se nós formos entender, uma autoridade equiparada à autoridade do arcanjo Miguel, tá certo? Só que arcanjo Miguel continua exercendo o seu ofício, o seu ministério, porque são ministros diante de Deus, enquanto Satanás se rebelou para formar o seu próprio reino, chamado Reino das Trevas. Mas ele tem um poder, porém um poder limitado. Mas dentro desse poder limitado, ele é capaz de fazer coisas terríveis, de levar os homens a cometerem atrocidades. Talvez aquilo que não passa na mente de um homem normal, de uma pessoa normal, ela possuída por este espírito maligno, ela vai fazer coisas terríveis. E depois pode ser que nem sabe o que ela esteve fazendo, porque ela vai estar sob uma influência demoníaca. Então, ele é real. Ele tem a sua personalidade, ele é inteligente, ele tem raiva, ele tem desejo, ele tem vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para referir a ele, tá certo? Então nós vamos ver que agora nós vamos ver esses pronomes pessoais, a forma como ele era conhecido, como ele é chamado, como ele é visto na Bíblia Sagrada. A identidade do inimigo. Para você lutar contra o inimigo, você precisa conhecer, você precisa saber quem é. Você não precisa andar de braços dados com ele, mas você precisa saber, dentro dos seus nomes, quais as artimanhas que ele estará usando para isso. Vamos lá então. Podemos conhecer o inimigo por meio dos seus nomes, que estão na Bíblia. Primeiro, serpente, está lá em Gênesis. A serpente que enganou a Eva. Satanás, quer dizer, adversário ou opositor, aparece 52 vezes. Diabo aparece 35 vezes. Ele, como Satanás, ele é adversário e opositor. Como diabo, ele é acusador. Maligno, revela o seu caráter de malignidade, daquilo que ele faz de mal. Dragão vermelho, revela a sua ferocidade para vamos dizer assim, para destruição. Tanto que o ofício dele é roubar, matar e destruir. Ele é o tentador. Ele tenta por meio da mentira, por meio da imoralidade, levar as pessoas a cometerem muitas coisas que não glorificam a Deus. Ele é um enganador. Até quando ele fala a verdade, sem falar que ele é o pai da mentira, até não entrou aqui, mas ele é o pai da mentira. E como pai da mentira, até a verdade que ele fala pode ser uma arma que ele está usando para produzir algum sentimento no meio do povo. Ele é Beelzebul, chefe dos demônios. Inclusive, um dia chamaram Jesus, de filho de Beelzebul. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Belial, uma pessoa má sem valor.
além de ser má, ainda é sem valor. Filhos de Belial, ou seja, filhos daqueles que não têm valor algum, além de ter uma semente do mal. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora de nosso inimigo. Então, coloquemos em mente, o inimigo ele é real, a sua ação é real, e em cada nome que ele tem, ele vai trazer destruição aonde ele tocar. O segundo inimigo do cristão, a carne. O conceito bíblico da carne, a carne no Novo Testamento e a perspectiva doutrinária da palavra carne. Vamos lá. Conceito bíblico da carne. Há 4 definições para a palavra carne. Primeiro, na Bíblia, tecido muscular do corpo humano, animais, o corpo humano inteiro, tudo aqui com referência, o ser humano segundo a sua fragilidade imortalidade e a natureza humana pecaminosa. Nós nos deteremos aqui, a princípio, nessa quarta, quando a Bíblia fala que a carne, fala sobre essa, a natureza humana pecaminosa. Se a natureza humana ela é pecaminosa, é porque ela está sofrendo a influência direta de quem? Do diabo, daquele que veio trazer sobre nós essas influências malignas. Tudo que nós fazemos, que a carne tende para o erro, é influência direta do inimigo. Ainda que ele não apareça de testa, de frente, mas a ação dele está ali. Até porque ele é sagaz, ele é astuto, então ele sabe como age, ele sabe, como diria, agir debaixo dos panos. E com isso a nossa carne fica refém das nossas atitudes. Dentre de muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Por quê? Porque vai dizer para nós termos cuidado com a concupiscência da carne. E o que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne tem a ver com o prazer desenfreado. Tudo que lhe causa um prazer desenfreado é concupiscência da carne. Tanto na questão sexual, na questão da sensualidade, na questão de comer, na questão de beber, enfim, tudo que a pessoa faz demasiadamente pode e tem a ver com a concupiscência da carne. A expressão revela que não há critério em norma moral no contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, ou seja, é o egoísmo em grau elevado. O que importa é o meu prazer. Se eu estou tendo prazer, o restante eu não quero nem saber. O importante é eu ter o prazer pelo prazer. O importante é eu satisfazer a minha carne por prazer pessoal, ainda que eu leve prejuízo para alguém. Mas nesse caso aqui, o outro é só o outro. O outro é só mais um. Não é o meu próximo que eu devo amar como eu amo a mim mesmo, segundo o segundo mandamento bíblico. A carne em o Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus. Por quê? O homem está à parte de Deus por causa do pecado. O pecado separa. O pecado causou separação entre o Criador e a sua criatura. A carne opõe-se a Deus, ou seja, não é o meu corpo físico que vai se opor a Deus, mas as minhas atitudes, as nossas atitudes, se tomadas, se realizadas, de forma a contrariar o que a Bíblia ensina, logo eu vou estar sendo opositor àquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida. Então, queridos, dar lugar à carne é tirar o espaço que Deus quer ter no nosso coração para agir. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda. Vai dizer ainda o seguinte. Então, nós vamos ver aqui que a carne, depois que o homem peca, ele passou a ser dominado pelos seus desejos. Os seus desejos que irão tomar conta da sua vida. E nós vamos ver essa natureza também pecaminosa. Romanos capítulo 8, vamos ver aqui rapidinho. Romanos capítulo 8, cadê? Vem cá, Romanos. Romanos capítulo 8, verso de número 6.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vamos entender que quando o homem peca, ele passou a ser dominado por esse sentimento de separação, essa ação do pecado. E isso tem trazido prejuízos irreparáveis à vida de muita gente. Até que a pessoa se arrependa, ela está adquirindo para si uma condenação tal, uma condenação terrível, que Deus tenha misericórdia. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Só que, embora tenha a natureza pecaminosa e tenha a natureza do homem, a natureza humana, vamos dizer, o homem como ser criado por Deus, mas ele, quando peca, ele peca através de quê? Através do seu corpo. Irmãos, olha só, nenhum ser humano peca no espírito. Nenhum ser humano peca no espírito. Para ele pecar, ele peca por meio do corpo, por meio da sua carne. Porque se ele pecar por meio do espírito, logo ele repreende esse espírito, ficou entre ele e Deus. O mundo não sabe, o diabo não sabe. Mas quando ele peca com a sua carne, logo o seu pecado será sabido por todas as pessoas. Então não confundir. O pecado, a carne, ela quer dominar a minha estrutura humana a ponto de me desviar da presença do Senhor nosso Deus. O terceiro inimigo do cristão é o mundo. Perspectiva bíblica da palavra mundo, 3 níveis de vícios infames e, por último, vencendo o mundo. Vamos lá. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo, os que se opõem a Deus. Esse tem o diabo como chefe e vivem na impiedade. Este aqui que nós vamos falar. Porque não é o mundo natureza que é oposição contra Deus. Não são as nações em si que são oposição, mas são os sistemas implantados pelo diabo que traz essa separação entre Deus e o ser humano criado por ele. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra, em que habitamos, e também as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de que para nós não amarmos esse sistema que está aí. Porque esse sistema exclui a Deus. Esse sistema não tem Deus como seu pai. Esse sistema tem o diabo como seu pai. Tanto que a Bíblia diz que o mundo jaz. O mundo tem o controle nas suas ações, na sua maioria das suas ações do maligno. Por isso que Jesus vai bradar forte para os seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós somos sal e nós somos luz para fazermos a diferença nesse contexto tão perverso que nós estamos vivendo. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso agora aqui à frente. Esses 3 níveis que a pessoa ela vai se desviar, ela vai se afastar do Senhor. Vamos lá então. Primeiro nível, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com o quê? Com o quê? Com a natureza humana completamente dominada pelo pecado. Concupiscência, não esqueça, tudo aquilo que dá um prazer, tudo aquilo que ela sente prazer. Só que esse prazer vai tirá-la de Deus. Não vai incluir Deus nesse prazer. Porque ela vai puxar para aquilo que traz um prazer extra-bíblico, fora da Bíblia. Aí vamos voltar lá. Bebedeiras, prostituição, sexo livre, sensualidade, tantas coisas que ela vai ter prazer, que a carne vai ter prazer. Então é a concupiscência. Segundo, a concupiscência dos olhos, ou seja,
Por que concupiscência dos olhos? Porque o desejo que eu sinto por quê? Porque eu olho, eu vejo. Então, se eu vejo, eu tenho desejo. Se eu tenho desejo, eu deixo aquilo descer para o coração. Por isso que eu preciso desejar as coisas de Deus. Jesus vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu devo buscar as coisas do céu. Se eu fizer isso, eu abro mão das coisas da terra. Porque aquilo que eu vejo é o que vai me dar prazer, vai me dar vontade de tocar, de ter. Aí entra a cobiça, entra o desejo até mesmo por aquilo que são dos outros. E a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o quê? O seu egoísmo. Denotando o quê? O seu egoísmo. Quando ele se julga o centro de todas as coisas. O homem tem isso. Ele quer ser adorado e não ser aquele que é o adorador. Ele quer que as pessoas façam tudo à sua volta. E por último, meus amados, vencendo o mundo. Nós falamos sobre essa questão do mundo, mas nós temos que vencê-lo. Há um sistema carnal que age no controle do maligno, como eu disse, que busca nos remover do caminho que leva para o céu, por meio de ideologias anticristãs, estilos de vidas que não glorificam a Deus. É forma contrária aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para vencermos o mundo só cheio do Espírito Santo, só estando cheio da presença do Senhor nosso Deus. E isso vai ser sempre algo muito lindo para a nossa vida. Concluindo, diz, o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, às suas ciladas, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos um tempo de exaltação do nome do Senhor na nossa vida. E se nós fizermos isso, venceremos o diabo, venceremos o nosso eu, a nossa carne, e venceremos também o mundo. E no tempo certo, estaremos com o Senhor na eternidade. Olha só, te convido para a nossa sexta lição. Na próxima semana, as nossas armas, elas são espirituais. Vem comigo e vai ser uma bênção. E uma vez mais eu te convido, venha fazer parte do nosso canal, que está em crescimento. Daqui a pouquinho chegaremos a 130 mil, daqui a pouco 150 mil, 200 mil, e deixa Deus trabalhar segundo a sua boa vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Foi muito bom ter a sua participação hoje nesse estudo. Maio, mês das mães, e as mães que estudam comigo a palavra. Que Deus te abençoe de forma especial, em nome de Jesus. Amém.